Imagine passar 5 anos acreditando ser pai de uma criança, construindo uma vida ao lado da mulher que você ama, até descobrir, na sala de parto do seu segundo filho, que tudo não passou de uma mentira devastadora. Essa é a história real de um homem que viu seu mundo desabar com um único olhar do médico, e o pior ainda estava por vir. Entendo o quanto isso foi difícil para eles, mas qualquer momento com aquele menino só me lembrava da traição dela e do idiota que eu fui. Infelizmente, cheguei à triste conclusão de que, para muitos dos nossos amigos e familiares mais próximos, meus sentimentos não significaram nada. Eles acham que eu deveria ser homem por uma criança que nem é minha. Eu entendo que o menino é inocente, mas eu também sou. A culpa é da mãe dele, mas ninguém parece querer responsabilizá-la. Tudo o que conseguem pensar é que eu estou abandonando um filho que um teste de DNA já provou que não é meu. Eu sei que o homem que ele chamou de pai durante toda a sua vida simplesmente se afastou, mas esperam que eu haja como se tudo estivesse bem. Alguns amigos e familiares tentaram me fazer sentir culpa, dizendo que eu nunca o amei de verdade, ou que sempre procurei uma desculpa para sair dessa situação. É difícil expressar o que sinto, apenas com palavras, mas quando me acusam de permitir que o ódio contra minha esposa destrua a vida do meu filho de 5 anos, parece que nem me enxergam como ser humano. Parte da culpa é dela, mas todos a tratam com luvas de pelica. Alguém vai responsabilizá-la? Esperam que eu seja o pai de uma criança que não é minha e aceite ser traído sem reagir? Devo esperar ela ter um terceiro filho? Um quarto? Quando isso acaba? E quanto a mim? Eu também sou humano também. Tenho sentimentos. Eu sinto dor. Sinto traição. Sinto humilhação. Por que eu deveria ignorar meus próprios sentimentos e minha vida? Eu nunca fui o pai biológico daquele menino. Eu o amei como se fosse, e honestamente ainda o amo. Mas se eu fosse forçado a continuar nesse papel, acabaria criando ódio e desprezo por ele. E também me odiaria por não tomar uma atitude e recuperar minha vida. Ele não é meu filho. E embora seja inocente, ele não deveria ser meu problema. Todos nós sabemos quem é o verdadeiro responsável por isso. Quem diz que eu deveria continuar na vida dele e ser seu pai, não está sendo realista. Estamos nos divorciando e estou pedindo a desconstituição da paternidade. Parece que esquecem que eu fui traído, enganado e usado por uma mulher egoísta, que arrastou até os próprios filhos para dentro das mentiras e enganações dela. O menino é uma vítima das ações dela, sim, e não tem culpa. Mas isso não muda a dura realidade que estamos vivendo. Eu não o odeio. Sinto uma tristeza enorme ao pensar em como ele deve estar se sentindo, mas tudo o que vejo quando olho para ele são os 5 anos de mentiras. 5 anos sendo usado. 5 anos de dúvidas e frustrações com uma mulher que me enganou. Não tem como ignorar esse ódio para continuar na vida dele. Porque tudo o que vivi com ele foi uma ilusão criada pela mãe. Essa é a realidade dura que estou enfrentando, e simplesmente não posso, com boa fé, me submeter, nem a ele, a isso de novo. Ela sabe quem é o pai. Então por que ninguém a pressiona? Para ir atrás dele? Alguém sequer pensou nisso? Isso não é fácil para mim. Eu não consigo explicar para o menino por que estou pedindo a desconstituição da paternidade. Mas a verdade é que ela quer me obrigar a pagar pensão como forma de me manter ligado à vida dele. Não entendo por que ela se recusa a procurar o pai biológico. Ela já me disse que vai lutar contra o divórcio e quer me colocar na justiça por pensão. Está se esforçando mais para me manter no casamento do que se esforçou para manter o casamento vivo. Tudo o que ela precisava fazer era ser fiel. Nem isso conseguiu. Agora que a culpa é minha. Agora ela alega que eu a abusei durante todo o casamento. Eu disse a ela que, se eu fui mesmo abusivo, então ela deveria fazer de tudo para manter os filhos longe de mim. Mas não. Ela quer que eu continue presente na vida do menino. Meu advogado disse que tenho boas chances de não precisar pagar pensão, com base em casos parecidos no nosso estado. Mas há uma chance de que o juiz decida contra mim. Minha maior preocupação não é o dinheiro. Se fosse, eu pagaria com prazer, porque ainda o amo. Mas não quero que ela continue usando ele como arma contra mim. É hora de seguir com minha vida,
e recomeçar. Cometi um erro colossal. O tempo e o trauma que vivi são coisas que nunca vou recuperar. Nós sabíamos, quando minha esposa estava com 6 meses de gravidez, que seria um menino. Fizemos um chá de bebê e compramos todos os itens necessários. Já tínhamos um filho de 5 anos, então conseguimos reutilizar algumas coisas dele. Quando ela entrou em trabalho de parto, eu estava ao lado dela. Não era a primeira vez para mim, porque eu já tinha passado por isso 5 anos antes. Olhando para trás, conforme nosso filho mais velho crescia, eu me lembrava de ter dúvidas se ele era realmente meu, porque ele não se parecia em nada comigo. Mas quando ele nasceu, foi o momento mais feliz da minha vida. Eu havia me casado com minha melhor amiga. Eu tenho 29 anos e ela tem 27. Nos tornamos melhores amigos rapidamente quando nos conhecemos em um parque. Estávamos juntos há 5 anos. Ela engravidou assim que começamos a ter relações. Então eu não suspeitei que ela estivesse me traindo. Conhecemos as famílias um do outro, e ela se aproximou muito dos meus irmãos. Nos casamos logo após o nascimento do nosso filho. Comecei a ter dúvidas quando ele foi crescendo. Ele não parecia meu filho. Quanto mais ele crescia, mais eu percebia o quão diferente ele era do que eu esperava de um filho meu. Tenho sobrinhos e ela também, e convivi bastante com todos. Meu filho não se parecia nem remotamente com ninguém da minha família. O formato do rosto dele era diferente do que eu esperaria tanto do meu lado quanto do lado da família dela. Não era algo tão óbvio a ponto de me fazer entrar em pânico ou ficar paranoico. O que realmente acendeu o alerta foi o comportamento estranho da minha esposa. Sempre que saía, nunca ia para onde dizia que ia. Havia grandes lacunas em sua agenda que ela nunca conseguia explicar. Por exemplo, num dia de semana, ela me disse que ia chegar tarde do trabalho porque precisava visitar uma amiga no hospital. Normalmente, o horário de trabalho dela permitia que ela dispensasse a babá. Mas como disse que ia visitar essa amiga, eu precisei sair mais cedo do trabalho para ficar com o bebê. Enquanto cuidava do bebê, comecei a fuçar no Facebook para ver a amiga que ela disse que ia visitar. Para minha surpresa, essa amiga havia postado uma foto minutos antes. Estava de férias com a família. Quando minha esposa chegou em casa, a confrontei, e ela disse que a foto era antiga, mas pelo jeito como ela reagiu, suspeitei que estava mentindo. Então fiz o que precisava ser feito. Entrei em contato com a amiga, mandando uma mensagem desejando melhoras. Ela respondeu com uma longa explicação de como estava doente. Desconfiado, entrei no Facebook do namorado da amiga. Descobri que ele também estava postando sobre as férias, o que provava que minha esposa tinha convencido a amiga a mentir para mim. Eu poderia citar várias outras situações semelhantes. Ela se recusava a me deixar conhecer qualquer colega de trabalho, e comecei a suspeitar de traição quando uma amiga próxima dela me mandou mensagem, acusando minha esposa de flertar com o namorado dela. Quando a confrontei, ela disse que tinham brigado e que a amiga estava tentando destruir nosso casamento. Levei isso com desconfiança. Nunca acreditei totalmente. Em certo ponto, as mentiras começaram a se acumular. Ainda assim, eu a amava feito um bobo. Ela me dizia o tempo todo o quanto me amava, especialmente quando era pega em suas mentiras. Quando eu a confrontava, ela tentava me fazer sentir culpado, dizendo que eu era controlador, julgador e que a sufocava. Quando ela engravidou novamente, pensei que seria um recomeço. Achei que poderíamos apertar o botão de reset. Lá estava eu, na sala de parto, esperando o que acreditava ser meu segundo filho biológico, confortando minha esposa na presença da equipe médica que se preparava para o parto. Ela estava, com muita dor, dizendo que era minha culpa por tudo aquilo. Eu estava ao lado dela, segurando sua mão com força, oferecendo palavras de incentivo e apoio. O clima estava carregado de expectativa. Lembro de cada segundo daquele momento, porque foi a experiência mais traumática da minha vida, mais até do que o nascimento do nosso primeiro filho. À medida que as contrações se intensificavam e a equipe médica a guiava pelas fases do parto, ensinando técnicas de respiração e dando apoio, eu continuei ao lado dela. Queria poder sentir a dor por ela. Quando o momento final chegou,
eu estava pronto para receber mais um filho no mundo. Finalmente, o bebê nasceu. Ouvi o choro antes de vê-lo. Quando finalmente o vi, fiquei confuso. Ele parecia um bebê mestiço. Todos da equipe médica, exceto o médico, agiram como se estivesse tudo normal. Se não fosse pelo olhar que o médico me lançou, eu teria pensado que estava sonhando. O médico me lançou um olhar como se quisesse confirmar qual era a minha raça, antes de se recompor. Estava escancaradamente óbvio qual era a raça do pai do bebê. Naquele momento, senti como se minha alma tivesse deixado meu corpo, como se eu estivesse congelado, enquanto todos agiam como se minha esposa tivesse acabado de dar à luz um bebê mestiço. Eu podia sentir os dedos dela apertando cada vez mais minha mão, enquanto meu mundo desmoronava ao meu redor. Só recuperei o controle de mim mesmo depois que a equipe médica saiu do quarto. Queria confrontá-la, mas ela estava exausta e começando a dormir. Saí do hospital e nunca mais voltei. Família dela a ajudou a voltar para casa com o bebê, porque eu me recusei a ajudar. Também me recusei a assinar a certidão de nascimento. Do lado dela, a família toda acha que eu sou uma pessoa horrível, sem sequer mencionar que foi ela quem me traiu. Logo depois, fiz um teste de DNA no nosso filho de 5 anos. O dia em que recebi o resultado foi o mesmo dia em que entrei, com o pedido de separação desse casamento vergonhoso. Ela ainda estava se recuperando do parto quando entreguei os papéis do divórcio. Minha mãe e minha irmã estavam na casa, porque haviam ajudado a tirá-la do hospital, e estavam presentes quando entreguei os papéis. Elas ficaram agressivas, me chamando de pai ausente e irresponsável. As 3, minha esposa, minha mãe e minha irmã, me seguiram pela casa, tentando me provocar, tentando me forçar a reagir com violência. Sabia que o plano delas era me fazer perder o controle para depois chamarem a polícia e usarem isso contra mim no processo de divórcio. Mas eu não caí na armadilha. Até aquele momento, eu tinha sido um bom pai para o filho dela. Fui o melhor pai que pude ser. Amava aquele menino de todo o coração e me dedicava mais do que ela na criação dele. Mas agora, quando olho para ele, me sinto tomado pelo desprezo. Desprezo por tudo o que vivi nesses 5 anos e desprezo por mim mesmo, por não ter confiado nos meus instintos. Perdi 5 anos da minha vida. Tudo o que conquistei e construí se foi. E o pior de tudo é o peso emocional. Muitas pessoas disseram que eu sou um monstro por abandonar meu filho daquele jeito. Saí de casa apenas com algumas roupas e fui morar em um hotel de estadia prolongada. Fiquei lá até encontrar um apartamento e mudar algumas das minhas coisas. Deixei todos os móveis com ela, até porque ela contribuiu com alguns. Preferi deixá-los. Não quero nada da minha antiga vida que me lembre dela. Mesmo quando estava no hotel e ela não sabia onde eu estava, ainda assim tentou várias vezes me manipular emocionalmente para voltar. Fazia o menino de 5 anos me ligar no meio da noite, chorando e implorando para o papai voltar para casa, usando todo tipo de tática manipuladora para me torturar, como se ela já não tivesse feito o suficiente, e ainda tinha a audácia de dizer que eu é que estava destruindo a família. Em toda conversa em que o menino é mencionado, online ou pessoalmente, sou criticado e envergonhado. Dizem que mesmo não sendo o pai biológico, eu sou o pai dele. Enquanto isso, ela me traía continuamente durante o casamento. Me afastei da maioria dos nossos amigos em comum, porque ela os usava para se voltarem contra mim. Me chamavam de desprezível, por abandonar a criança, como se eles preferissem que eu continuasse sendo enganado. Apesar de tudo isso, meus pais e irmãos ficaram do meu lado. Disseram que apoiavam qualquer decisão que eu tomasse, especialmente meus pais, que haviam criado um laço com o menino e até cuidavam dele às vezes.